Vai participar da live com a mamãe? Vai? Boa noite, meus amores. Hoje eu estou cheia de companhia. Nós temos o Temaki. Temos a Elis. Ele resolveu fazer pose pra vocês. E tem o Átila que tá com inveja que subiu aqui agora. Meus amores lindos, boa noite. Estamos num cenário diferente porque tá muito frio no meu estúdio, onde normalmente eu gravo as lives e os vídeos. Tá muito gelado, não dá. E os gatos estão carentes, então eu estou aqui dando uma de boa mãe. Então hoje nós vamos ficar por aqui neste cenário aconchegante e na agradável companhia de todos eles, ok? Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje nós vamos responder perguntas. Perguntas essas que alguns alunos fizeram. Alguns alunos não, desculpa. Não, na verdade tem alguns alunos sim. Alguns alunos e alguns seguidores fizeram em uma das nossas publicações lá no nosso feed. E aí várias perguntas surgiram, perguntas muito legais. Então eu resolvi fazer a live para poder estar respondendo essas perguntas, que fica muito mais eficiente, né? Do que responder só lá pelos comentários. Então, a gente vai se concentrar nessas perguntas primeiro, e aí depois, se vocês tiverem perguntas, a gente abre aqui e vamos respondendo na medida do possível, tá certo? Então, vamos começar. Você vai me dar ou você vai fazer? Eu falo pra você. Tia Evelyn vai fazer as perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta. Na Wicca, há magias com ossos, feitiços, familiares, etc. Oráculos de ossos. Tá. Vamos lá. A Wicca, ela é uma religião que aconselha, orienta e incentiva o uso de oráculos, tá? Justamente por ser uma religião que não está diretamente vinculada a um sacerdote ou uma sacerdotisa, como a maioria das outras religiões, algumas respostas, algumas orientações vêm por meio do oráculo. E aí esse oráculo pode ser qualquer oráculo que vocês sentirem conexão, que vocês sentirem facilidade. Aos meus cachorros. Afrodite, vem aqui com a mamãe, vem aqui com a mamãe. Isso. Pode ser qualquer oráculo que vocês sentirem afinidade, que vocês sentirem conexão, que vocês sentirem que a dinâmica de orientação, de aconselhamento realmente flui. Então pode ser um tarô, pode ser um baralho cigano, pode ser runas, pode ser um oráculo de cristais e pode ser sim um oráculo de ossos. A diferença do oráculo de ossos para os demais é que os ossos, eles sempre vêm... Fala aí para as pessoas, Afrodite. O oráculo de ossos, ele sempre vem de alguém ou um bichinho, né? E é exatamente onde a gente precisa tomar cuidado para poder trabalhar com este oráculo, porque requer algumas autorizações do dono a quem aqueles ossos pertenceu. Então, a gente pode sim... É uma prática aceita o uso dos oráculos, a escolha do oráculo é algo muito pessoal, muito particular da pessoa, mas um oráculo de ossos requer muito cuidado, 1 milhão de autorizações, uma série de rituais para poder purificar aqueles ossos, para que eles realmente se tornem um objeto mágico que vá servir como orientação. Tirando o fato de que um oráculo de ossos vai acessar algumas energias muito específicas, vai acessar mentores que trabalham em dimensões específicas, em egrégoras específicas, é diferente de um tarô, por exemplo, de um baralho cigano, que vai acessar dimensões num geral, tá certo? Então, sim, mas com muita cautela, muito cuidado, tá certo? Próxima, tia Evelyn. Afrodite, linda. O boato de ser o Crowley. Peraí, de novo. O boato... De ser o Crowley. Ser quem escreveu os textos de Gardner 1 é verdade? Tá, os textos. Então, fofoca, né? Esse povo adora uma fofoca, senhor. Vamos lá. O Gardner,
ele foi iniciado dentro da tradição do Crowley, tá? Eu não sei se pronunciar direito, não sei se é Crowley ou se é Crowley, não sei pronunciar direito. Olha eu passando vergonha na live. Ele foi iniciado na tradição, foi inclusive autorizado que ele fizesse rituais e falasse em nome daquela tradição em alguns lugares específicos, tá bem? Isso inevitavelmente acabou proporcionando uma base de entendimento para o Gardner na hora dele criar a Wicca, na hora dele criar os livros, enfim. Algumas coisas que são fatos inquestionáveis os processos iniciáticos pelos quais o Gardner passou, e isso inclui nas tradições do Crowley. Alguns textos que estão nos livros do Gardner são, sim, pertencentes de escrituras e de textos da tradição do Crowley, que eu não sei se é assim que se fala, mas eu costumo dizer, na verdade eu não, a tia Evelyn costuma dizer que existem 3 verdades. Existe a verdade do Gardner, existe a verdade do Crowley e existe a verdade. E a gente nunca vai saber qual delas realmente é a mais fiel, ok? Então, o ideal é a gente acreditar que ambos se conheceram, tiveram um processo de desenvolvimento espiritual próximo, eram compatíveis com algumas ideias, com alguns pensamentos, pensavam igual, pensavam sobre algumas coisas iguais, e que o Gardner sim se baseou nele para poder criar a estrutura que a gente entende como Wicca gardneriana, até porque nada se cria, tudo se copia, tudo sai de uma base, isso é um fato inquestionável. Mas até aí afirmar que foi o Crowley que escreveu, efetivamente falando, aí já é um exagero, até porque a gente não consegue provar. Quem podia provar eram eles e eles já não estão mais aqui para isso. Então, vira fofoca, tá? Vira fofoca. Que mais, tia Evelyn? Posso adorar outros deuses, como, por exemplo, os deuses hindu? Pode, dentro da Wicca. Aí a gente tem que abrir um pouquinho o leque, tá? A Wicca gardneriana, que foi a primeira, né, a precursora de todo o movimento, ela tem algumas regras, tem alguns dogmas, tem algumas questões que limitam um pouco os seus seguidores, os seus adeptos, no que diz respeito ao culto a algumas divindades, ponto. Porém, contudo, entretanto, a Wicca, ela se ramificou de uma forma muito expressiva e isso caminhou dentro de processos onde outras pessoas colocaram o culto de divindades que não a grande mãe e o grande pai dentro da Wicca em si. Então, é o que a gente chama de eclética, é o que a gente chama como é o nome? Da diânica, por exemplo. Tem outros processos aí de culto a divindades, enfim. Então, sim, vocês podem. Até porque um dos princípios básicos é a liberdade, né, de cultuar. E levando em consideração que todas as divindades que existem no universo foram criadas com base na grande mãe e no grande pai, é como se fosse um processo de sincretismo. A partir do momento que eu cultuo Pachamama, eu estou cultuando a deusa na sua face mãe. A partir do momento que eu cultuo Hecate, eu estou cultuando a deusa no seu aspecto ancião. A partir do momento que eu cultuo Afrodite, ou, por exemplo, Afrodite também seria um misto de mãe. Deixa eu pensar. A partir do momento que eu cultuo Artemis, eu estou cultuando a deusa na sua versão jovem, na sua versão donzela. Então, são só características diferentes, nomes diferentes para a mesma energia. Isso também serve para o deus. Então, sim, vocês podem cultuar a divindade ou as divindades que vocês assim acharem conveniente e benéfico para vocês. Ok? O que mais, tia Evelyn? Eu adorei essa pergunta e vou adorar a sua resposta. Ah, meu Deus. Por que é conhecida por ser só praticada por mulheres, mesmo sendo um homem o pioneiro? Tá, vamos lá. A Wicca, ela se baseia no culto da grande mãe, tanto que ela é categorizada como a religião da deusa.
E por ser a religião da deusa, algumas pessoas, e nós estamos falando de pessoas, tá? Ser humano, determinou que as mulheres se sobressaíam em alguns aspectos. Algumas pessoas determinaram que as mulheres elas eram mais especiais ou mais importantes dentro deste contexto. Algumas tradições seguem isso à risca, tá bem? Então, ainda não permite a participação de homens, ou permite, eles são colocados à margem do clã, eles ficam numa categoria inferior. Outras tradições não, como por exemplo a minha. A minha tradição, homens e mulheres, eles estão num patamar igual. Eles são, o Deus e a deusa é cultuado com a mesma intensidade, o sagrado feminino e o sagrado masculino são cultuados com a mesma intensidade, e os meninos e as meninas são tratados com o mesmo carinho, com o mesmo respeito e com igualdade. Mas existem tradições que não são assim. Por conta dessa setorização, a religião da deusa. Então, se é uma deusa e logo ela vai contra algumas esferas do cristianismo e contra algumas esferas do patriarcado e blá blá blá, acaba aqui marginalizando os homens, o que na minha opinião não é legal, tá? Não gosto de excluir ninguém por conta de seu sexo biológico. Eu falei isso, inclusive, para um seguidor da página faz pouco tempo, inclusive. Respondi isso para ele hoje. Então, apesar de ter sido Gardner, e isso não foi colocado pelo Gardner, porque ele deixa muito claro na tradição gardneriana que um homem deve ser iniciado por uma mulher e uma mulher deve ser iniciada por um homem, ou seja, a gente tem aquele patamar igual, né? Um precisando do outro para promover o equilíbrio. Outras tradições não fizeram dessa forma. Outras tradições caminharam dentro de processos onde deificaram o sagrado feminino com mais intensidade que o masculino. Paciência. A gente está falando de ser humano e ser humano lida com as coisas da forma que é mais conveniente para eles, ok? Não que um esteja certo ou que o outro esteja errado. São formas diferentes de lidar com o mesmo processo. Os meninos em questão têm sim como encontrar covens e clãs que aceitem meninos e que os tratem com todo o respeito que eles merecem, tá bom? E aí, tia Evelyn? Afrodite, vou mostrar você para as pessoas. Afrodite, fala oi para as pessoas. Fala oi, pessoas. Chama Afrodite. Afrodite. Ah, mas é muito linda, mãe. Olha eu desfocando do assunto da live. Fala, tia. A minha dúvida é o seguinte: o culto da deusa é essencial ou pode cultuar o casal? Eu acredito que é o culto do cultuar o casal. Então vamos lá. Isso já é um complemento da pergunta anterior, né? Justamente por ser a Wicca, a religião da deusa, né? Essa afirmação expressiva, algumas pessoas entendem que a gente só vai cultuar a deusa, que a gente só vai cultuar sagrado feminino, divino feminino. E toda a base da Wicca se baseia no sabás, na celebração dos sabás. E esses sabás celebram o divino feminino e o divino masculino, se relacionando, vivendo, nascendo, crescendo, morrendo e etc, etc. Então, eu, Jéssica, sacerdotisa Nubexan, entendo como coerente cultuar as duas frequências, cultuar o divino feminino e divino masculino, por um processo muito simples. O divino feminino e o divino masculino habitam em mim, tá? Dentro de mim existe metade do divino masculino e a outra metade do divino feminino. E isso é tanto energético, quanto espiritual, quanto biológico. Vocês são metade pai e metade mãe, tá? Isso é inquestionável, biológico, geneticamente falando. Isso vale também para o contexto espiritual e isso vale também para o contexto energético. Então, logo, eu devo cultuar as duas essências, porque assim eu alcanço o equilíbrio, que é o ponto-chave, na verdade é a meta, o objetivo final dentro do processo do desenvolvimento espiritual. É promover o equilíbrio entre os opostos. Razão e emoção, matéria e espírito, feminino e masculino, lado luz e lado sombra, e assim por diante, tá?
Então, o ideal é que vocês cultuem os dois, feminino e masculino, com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Ok? Estamos muito sérios hoje, muito sérios. Pão, fala oi para as pessoas, Pão. O que mais, tia Evelyn? O que acontece quando um bruxo morre? Pra onde a alma vai? Tá, eu não sei se vocês ouviram porque o cachorro tá latindo, né? A pergunta foi o que acontece quando um bruxo morre, né? Pra onde a alma vai? Dentro da Wicca, algumas vertentes da bruxaria, não todas, a gente entende o paraíso como Summerland, tá? Em tradução livre significa país de verão, que é o local para onde todas as almas são destinadas após o desencarne. Então, a partir do momento que você desencarna, você é destinado para este local, tá? Algumas vertentes, tanto da bruxaria quanto da Wicca, não setorizam Summerland como de uso exclusivo dos pagãos, dos bruxos ou bruxas. E sim de todas as almas que existem dentro da matéria. A partir do momento que desencarnam, vão para Summerland. Eles não excluem cristãos, enfim, eles não excluem essa galera. Eles abraçam essa galera e destinam todos eles para o mesmo lugar, porque a gente entende que todos somos filhos da grande mãe e do grande pai. E todos nós somos tratados exatamente da mesma forma. Não há diferenças, não é, não, você vai merecer Summerland porque você cultua a grande mãe e o grande pai. Não seria correto isso. Até porque você tem a sua mãe aqui, ela é uma representação do divino feminino e você gosta dela. Enfim, mesma coisa com seu pai. Então, nós temos Summerland, para onde a gente entende que as almas são destinadas, e aí passa por todo um processo de cura e de reorganização pós-desencarne, que é um processo bem difícil. Desencarnar não é assim tão simples, e aí passa por esse processo de recuperação pós-desencarne, se organiza de novo, prepara uma nova encarnação e aí retorna para este planetinha que estamos falando, ou não, talvez para outros planetas, mas isso, seria só suposição, e aqui não trabalhamos com suposições. Não é? Começa a falar outros planetas. Não trabalhamos com suposições. Aí vai dar ruim. Entenderam? Entendeu, Pão? Você entendeu? Mostra para as pessoas que você tem a cara gorda e que você não tem focinho, filha. Tadinho. Que a sua cara é achatada. O que mais, tia Evelyn, que a gente precisa saber? Eu tô adorando essa live com os bichos. Eu vou te deixar ler essa pergunta porque eu não sei. É a 7. 7ª pergunta. Queria saber mais sobre as spell boots, tá? Só vejo em inglês, ok. Só vejo em inglês e queria saber como é aqui no Brasil, se as bruxas usam, como são feitas, quanto tempo duram, se podem ser expostas, etc. Vamos lá. Eu não sei pronunciar, talvez eu esteja pronunciando errado, aí eu passando vergonha de novo. Spell boots são as garrafas de bruxa. Se vocês pesquisarem no Google sobre garrafas de bruxa, o nome garrafa de bruxa, vocês vão achar muita coisa, muita coisa, tá? Elas são bem comuns, não é nada assim tão difícil de fazer, e elas podem ser direcionadas, é um tipo de magia, um tipo de feitiço, que pode ser direcionado para qualquer coisa. A gente pode fazer uma garrafa de bruxa para proteção, pode fazer pessoal, pode fazer uma garrafa de bruxa para proteção de um bichinho, pode fazer uma garrafa de bruxa de proteção para casa, pode fazer uma garrafa de bruxa para o amor entre um casal, ou uma garrafa de bruxa para prosperidade, para colocar dentro da loja de vocês, dentro da empresa de vocês. Que mais? Pode fazer uma garrafa de bruxa para saúde. A gente tem vários aspectos que a garrafa de bruxa pode ser envolvida aí no processo, tá? É uma magia muito legal de se fazer, bastante eficiente, porque ela tem uma duração a longo prazo. Enquanto a garrafa existir, ela vai estar vibrando energia. O recomendado é que ela seja refeita de tempos em tempos, tá? Mas isso também varia. Tem algumas literaturas que falam que quanto mais antiga, mais eficiente. Ela se torna como se fosse um relicário, né? Outros não. Outros dizem que ela só dura uma roda do ano e que aí você tem que, depois de um ano, refazer. Eu acho que o correto é o que o coração de vocês
Diz. Então, se você acha que quanto mais antiga, mais eficiente, faça a sua garrafa e deixe ela lá por muito, muito tempo. Meu Deus, minha gata espirrou em mim. Coronavírus, pão. Na cara da mamãe, filha. O que eu tava falando? Se você acha que não, se você acha que elas têm que ser refeitas, depois de um ano, refaçam as garrafas, tá? É muito complexo dizer para vocês como fazer, de que maneira fazer, enfim, porque vai depender do objetivo. Então, dependendo do objetivo, a gente usa ingredientes específicos. Mas basicamente são ervas, cristais, flores, frutas, palavras que vocês vão escrever em papel branco a lápis ou a nanquim, cabelos, se vocês estiverem protegendo a si mesmos, bigode do bichinho, se vocês forem proteger o bichinho, e assim por diante, tá? Gosto bastante de garrafa de bruxa. Tenho umas garrafas de bruxa espalhada por aí. Ah, a pergunta dela também foi se podia deixar exposto, né? Então, normalmente é recomendado que a gente enterre a garrafa. Por quê? Pra não ir pro lixo. Simples assim, né? Pra ninguém ir lá jogar no lixo e acabar ficando sem a garrafa. Então, por isso que a gente acaba escondendo elas dentro da casa ou num local próximo do tutor daquela garrafa. Mas pode deixar exposto. Eu tinha uma que ficava exposta, uma de prosperidade que ficava exposta. Ela era bem bonita. Então, não tem problema não, ok? O que mais, tia Evelyn? Tem uma pergunta referente aqui, que está aqui, é o Sam 1999, ele está perguntando sobre indicar um livro, só que você já ia ter essa pergunta aqui, que livro que você indicaria? Sim, eu separei um monte de livros para vocês. A gente vai pular essa pergunta e aí eu vou pegar os livros, vou posicioná-los bem bonitinho para vocês printarem a tela. Assim vocês conseguem pesquisar melhor e quem não estiver assistindo a live ao vivo, que estiver assistindo depois, vai conseguir fazer o mesmo processo. Como já tinha essa pergunta, então... Pula essa, a gente deixa essa pro final, porque aí eu pego os livros para mostrar para vocês. Eu não, tia Evelyn, porque neste momento eu sou um berço de gato. Eu não vou aparecer, não. Como encontrar seu panteão? Tá, ok. Vamos lá. Panteão não é algo que se encontra. É algo que se afina. Então, eu me afinei ao panteão egípcio, ou eu me afinei ao panteão grego, ou ao romano, ou ao asteca, o hindu, o da Polinésia, o chinês, enfim, eu me afino àquele panteão. O que significa isso? Eu me afino à mitologia daquele panteão, eu me afino às divindades daquele panteão, eu me afino à forma como eu devo cultuar essas divindades, acho que aquilo é bom para mim, me sinto feliz com aquilo, e começo a cuidar daquele panteão, começo a vibrar naquele panteão. Isso é uma escolha pessoal, isso é uma escolha própria. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem que definir para vocês qual é o panteão de vocês, ok? E vocês também não precisam definir isso. Ah, Jéssica, eu posso cultuar 3, 4 panteões? É óbvio que sim, vocês podem fazer absolutamente tudo o que vocês quiserem, desde que vocês não prejudiquem nada nem ninguém, inclusive vocês. Tá ok, segue em frente, vamos embora, vamos ser felizes. Então, qual é o meu panteão? Aquele que você se sente mais atraído, aquele que você gosta mais, aquele que seu coração bate lá mais forte e você quer cultuar, ok? Normalmente, as pessoas elas acabam se afinando a uma divindade. E aí, por consequência, acabam se afinando ao panteão. É muito difícil ser o contrário. Eu me afino a um panteão e aí depois as divindades. Normalmente não é assim. Normalmente eu me afino a uma divindade e depois ao panteão do qual ela pertence, tá bom? O que a gente tem, que inclusive eu faço com os meus alunos, tô inclusive não fazendo, né? Precisava voltar a fazer, por causa da pandemia a gente parou. São vivências dentro de cada panteão para descobrir qual a divindade daquele panteão que mais se afina à energia, à nossa energia. Então eu faço a vivência, e na vivência para o panteão grego eu vejo Afrodite. E aí entendo que a energia da deusa Afrodite se familiariza melhor com a essência, com o meu campo áurico, com a minha essência. Mas isso pode ser feito com todos os panteões. Todos os meus alunos fazem com todos.
justamente pela ideia de vocês descobrirem qual deles vocês gostaram mais. Entenderam? Bem simples. O que mais, tia Evelyn? Quero saber sobre elementais. Elementais? Isso, é a pergunta. Tá, vamos lá, ó. Ai, meu Deus, a Pão desistiu de mim. Ó, elementais. Elementais são seres etéricos, tá? Eles não ficam na quarta dimensão, eles habitam na quarta e na terceira dimensão, ou seja, dimensão material. Agora minha gata resolveu espirrar na tia Evelyn. A tia Evelyn vai ficar toda contaminada. Elementais, eles vivem entre a terceira e a quarta dimensão, eles conseguem influenciar a ambas. O que significa isso? Significa que eles vivem tanto nas dimensões espirituais e energéticas, quanto nas dimensões materiais, ok? Partindo deste princípio, é justamente por isso que alguns elementais conseguem manifestar a vontade e desejo deles na matéria, como, por exemplo, os gnomos escondendo as nossas coisas. Okay? Cartão de crédito. Cartão de crédito, chave, né? Eles gostam muito. Celular, o controle da TV, né? Eles adoram essas coisas. Enfim, os elementais, eles são seres criados a partir da essência primária do elemento. Então, são seres criados a partir da essência da terra, a partir da essência do ar, da água e do fogo. Então, eles pertencem a este elemento. E, por consequência, eles manifestam a energia deste elemento com mais intensidade. É como se fosse o elemento com uma fagulha de inteligência. Então, consegue ajudar ou não, dependendo, né, do quanto vocês forem próximos do elemental, e assim por diante. Então, gosto muito de elementais. Nós, inclusive, nos acolhimentos anteriores, fizemos conexão com todos os elementos da natureza e os elementais. Esses acolhimentos, eles estão lá no nosso canal do YouTube, disponíveis para vocês fazerem, se vocês quiserem. Dá para fazer ainda, não tem dia, hora certo para isso, vocês podem fazer. Então, aprendam a cultuar, tá? A Ana Virgínia, os gnomos são maus. Então, eles não são maus, eles são travessos. Eles são brincalhões, então eles escondem as coisas se eles querem chamar atenção. É tipo, como eu faço para ela saber que eu tô aqui? Aí eles vão e escondem as nossas coisas. Eles são brincalhões porque eles gostam de ver a gente procurar. Então eles se divertem enquanto a gente procura, assim, igual uns bocó pela casa. Eles são arteiros, isso, a Lu Encantamentos aí falou a palavra certa. Eles são arteiros, mas eles não são malvados. Não existe... Isso é um outro conceito tanto de Wicca quanto de bruxaria. Não existe o mal. Não existe divindade má ou elemental mal. Não existe isso. O mal é o ser humano, né? O ser humano é esquisito. Energia espiritual, essas questões não, tá bem? O nome do canal do YouTube é Templo da Deusa? Sim, Templo da Deusa de Bate-Papo com a Bruxa. O link dele tá na nossa bio. Tem um linkzinho lá que vocês clicam, aí abre um montão de abinha. Uma dessas abinhas é o YouTube, vocês clicam lá e são transferidos direto pro nosso canal, ok? O que mais, Chéri? Tem duas perguntas em uma. Que é como se iniciar na Wicca e com qual idade? Tá, vamos lá. A iniciação da Wicca, ela vai estar diretamente atrelada à tradição que vocês estiverem vinculados. Existem algumas tradições que que aceitam a auto-iniciação. Então, eu mesma vou e me inicio. Outras tradições não permitem a auto-iniciação. Por quê? Porque é o caso da minha, por exemplo, que entende que uma pessoa ela só pode passar por uma porta se essa porta estiver aberta. E essa porta só pode ser aberta por uma pessoa que já tenha passado por ela. Então, uma pessoa iniciada pode iniciar outra, e assim sucessivamente. É como se a partir do momento que eu fosse iniciada, eu tivesse uma chave. E eu posso usar a minha chave para outras pessoas. Você pode meter o pé na porta, arrombar a porta e entrar? A auto-iniciação seria algo parecido com isso.
é que você vai ter que lidar com as energias de uma forma um pouco diferente, tá? Mas isso vale de tradição para tradição. Então, nós temos a auto-iniciação, que é algo que vocês fazem num tempo e espaço que vocês consideram adequado, quando vocês se sentirem prontos para isso. E tem as iniciações feitas por um sacerdote, por uma sacerdotisa, por um mago ou por uma maga. Aí isso está vinculado à tradição que vocês escolheram como bacaninha para vocês, tá? A idade também varia de tradição para tradição. Na auto-iniciação, vai da idade da pessoa. Eu aconselho que só seja feito quando vocês tiverem certeza daquilo que vocês estão fazendo. Porque processos iniciáticos, principalmente quando tem juramento envolvido, eles não podem ser desfeitos. A partir do momento que você jurou, tá jurado, acabou, encerrou o assunto. Então, eu aconselho que vocês só façam com certeza, com total e completa convicção daquilo que vocês querem. Quando dentro de uma tradição orientada por um mago, maga, sacerdote, sacerdote, mestra ou mestre, aí isso vai da pessoa. Por exemplo, na minha tradição, os meus discípulos, a gente só vai começar a conversar sobre iniciação depois de 6 meses que eles estão estudando comigo. Porque aí eu tenho certeza que a pessoa tem essa certeza. Tipo, não, é isso mesmo que eu quero. É dessa forma mesmo que eu quero trabalhar. Bacana. Depois desses 6 meses, a gente começa a conversar sobre a iniciação e aí procura o sabá mais adequado com a energia daquele discípulo. Pode ser Yuli, pode ser Ostara, Beltane, Mabon, enfim, pode ser o sabá que for. E aí sim dá início no processo iniciático. Na minha tradição, eu aceito discípulos a partir dos 15 anos, isso já no contato com iniciação, com autorização dos pais, tá? Extrema autorização dos pais. Então, eu aceito discípulos podendo ser iniciados aos 15, porque eles vão ser sagrados magos aos 18. E aí a pessoa realmente já tem condições e amadurecimento suficiente para isso. Mas isso também não é uma regra, isso também varia de tradição para tradição, ok? O que mais, Tia Evelyn? Já dá uma continuidade aí na pergunta da Lua Encantamentos, que ela pôs que todos podem ser iniciados, que se não é um dom. Não, todo mundo pode ser iniciado. A partir do momento que você estudou, que você quer aquilo, que você entende que isso vai agregar no seu desenvolvimento espiritual, você pode sim ser iniciado. Uma coisa, dons não tem nada a ver com iniciação. Dons tem a ver com desenvolvimento espiritual. E aí a pessoa, ela pode, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo porque é o mais próximo que eu tenho. Eu tenho uma facilidade absurda no que diz respeito a oráculos. Sempre tive. A primeira vez que eu peguei num tarô, eu já li ele e foi muito simples para mim. Óbvio que isso não me impediu de estudar. Eu tenho pelo menos uns 15 livros de tarô. Mas quando eu peguei na mão, já era fácil para mim. A gente pode considerar isso um dom, ok? A tia Evelyn vê gente esquisita, gente morta andando por aí, vê espírito. Eu não vejo. A gente pode entender que ela tem dom? Ela tem o dom da vidência. Ela desenvolveu isso? Não desenvolveu. Porque ela não quis, porque ela não gosta, porque não é algo que é agradável para ela. Eu desenvolvi o meu dom como oraculista? Desenvolvi, porque é agradável para mim. Dons não tem nada a ver com processos iniciáticos, ok? Eles têm a ver com a pessoa, com a essência da pessoa, tá bem? O que mais, Tia Evelyn? Nós temos uma lista de perguntas. A Tia Evelyn tá toda esquisita com as perguntas, já tá toda confusa aqui. É porque eu tô vendo os dois. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas... É possível dizer que a Wicca é um conjunto de práticas culturalmente marcadas, ainda que unidas pelo propósito? Tá, vamos lá. É uma pergunta um pouco solta, né? Porque a pergunta Tia Evelyn fala baixo, né? Tia Evelyn, daqui que eu mesma leio. É possível dizer que a Wicca é um conjunto de práticas culturalmente marcadas, ainda que unidas pelo propósito? É só essa, é a pergunta sim. Agora que vocês ouviram, vamos lá. Primeiro a gente precisa definir que práticas. Então, sim,
A Wicca é sim um conjunto de práticas baseadas no paganismo, e aí a gente pode entender com vários povos, mas com muita intensidade os celtas, então culturalmente marcadas, que foram se moldando à sociedade até chegar a um propósito de expressar o culto que antes era feito pelos antigos pagãos nos dias de hoje. Então, sim, a gente pode entender como um apanhado aí de informações, de estruturas antigas adaptadas a uma modernidade para poder chegar a um processo de desenvolvimento e de releitura desses antigos rituais e dessas antigas práticas. Bem bonito. O que mais, Chevy? Na Wicca, é possível mover objetos com a ajuda do elemento e elementais do ar? Ou é uma utopia da minha mente? Não, gente, não dá para mover nada com nada. Até existem, como eles chamam? Paranormais? Não, tem uma galera que diz ter, né, essa capacidade de mover objetos. Eu esqueci o nome deles agora. Elas teriam que usar mais 30% do cérebro. O nome de prática, enfim. Tem uma galera que diz que consegue mover. Eu, Jéssica Paixão, filha da criação divina, não consigo. E não conheço ninguém que consegue. Então, eu não posso dizer se dá para fazer ou se não dá para fazer. Não tenho informações suficientes para isso. Telecinese, a pessoa tá falando. Telecinese. Muito inteligente. Telecinese. Então, não tenho como dizer se faz ou se não faz. Nunca vi ninguém fazendo. Não conheço ninguém que faz. Então, não tenho propriedades suficientes para falar, dissertar sobre o assunto. Porém, contudo, entretanto, com relação ao elemento ar e os elementais do ar, a resposta é não. Isso é impossível. Não dá pra gente sair levitando coisas por aí só por conta de um vínculo com o elemento ou com os elementais do ar, ok? O que mais, tia Evelyn? Os livros, agora, das perguntas que tínhamos, a última veio dos livros. Tá, dos livros. Tia Evelyn, pega os livros pra mim. Eu deixei 2 separados ali e eu acho que eu tenho mais 2 separados aqui. Não, mais um separado aqui. Peraí que a tia Evelyn tá pegando. Deixa eu ver se tem mais. Como é a comemoração do Sabá de Yuli? Um monte de gente tá perguntando isso, né? Já sei lá, 7ª pessoa que sobe. Gente, Yuli tá longe ainda. Yuli é só por volta entre dia 20, 21 e 22 de junho. Tá longe ainda. Eu vou fazer da mesma forma que a gente fez com Soen, né? Eu vou fazer uma live aqui pra gente poder comemorar Yuli. Eu vou fazer mostrando direitinho pra gente falar sobre ele, conversar sobre ele. E eu dar aí uma forma de vocês celebrarem ele também, tá? Então, acho melhor a gente não misturar uma informação na outra, porque senão eu vou me tornar repetitiva na próxima. Vamos lá. Eu vou mostrar o livro. Vocês vão printar a tela. Então, eu vou ficar um tempinho com o livro aqui mostrando para vocês printarem a tela e aí vocês procurarem. Eu sei que alguns desses livros existem em PDF, então vocês conseguem procurar na internet, tá? Mas aqui eu não tenho como passar isso para vocês. Então, eu vou colocar o livro e vocês vão fazer o print, ó. Printa aí. Printou? É só ver a live de novo. 1, 2, 3 e tirou. Este aqui também é muito bom para iniciantes. Vamos lá, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E este aqui, ó, meus gatos brigando. Mas que coisa! E este aqui, que é um dos meus preferidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prints feitos. Esses são os mais eficientes para quem está começando, para processos iniciáticos. Existem outros, viu, gente?
Literatura voltada para magia, para bruxaria, para Wicca é o que não falta. É que tem algum, por exemplo, eu tenho vários outros livros, mas todos eles têm uma linguagem bem difícil. Então não seriam recomendados para quem está começando, porque vocês não vão entender um cacho do que o livro está falando. Esses livros que eu mostrei para vocês têm uma abordagem bem tranquila, vocês vão conseguir entender, vão conseguir, enfim, vão conseguir absorver o conhecimento que eles têm para passar, tá certo? Tia Evelyn, o que mais que a gente tem aí? Tem alguma pergunta que o pessoal fez aqui? Quais os amuletos representam a Wicca? Eu não entendi a pergunta. Acho que é a questão do pentagrama. A gente tem o pentagrama, que é um dos símbolos principais relacionados a não só a Wicca, mas a bruxaria em questão, tá? O pentagrama, ele é bem eficiente, mas a gente tem outros símbolos. Na verdade, a parte de simbologia, ela é muito ampla, extremamente vasta e vai de acordo com o objetivo, né? O pentagrama, ele tem um objetivo muito específico. Que não, por exemplo, não é para prosperidade. Se eu quero um amuleto para prosperidade, eu vou ter que pensar num outro amuleto, não vou poder usar o pentagrama. Cada um deles tem um objetivo, a gente tem que estudar o símbolo para entender como empregá-lo dentro de um processo energético ou mágico de forma eficiente, ok? Você tem algum curso? Sim, nós temos cursos. Na verdade, o templo é uma escola, nós temos cursos. As nossas matrículas começam agora em junho, mês 6, e as aulas começam no mês 7, em julho, logo na primeira semana de julho, tá? Nós temos o curso iniciático para quem não sabe absolutamente nada, nunca pegou num livro sobre o Wicca, e ele também vai se ramificar para quem já tem estudo, porque ele dá uma reorganizada aí nas informações que a gente tem muito solto. O cronograma do curso é ótimo. Quem tiver interesse, manda mensagem no nosso WhatsApp. O link também tá lá no nossa bio. É só clicar lá no linkzinho, vai abrir a aba WhatsApp. Clica que vocês vão falar direto comigo, tá? O papo vai ser comigo direto. E aí eu passo o cronograma para vocês, valores, etc e tal. Já adianto que os valores são bem acessíveis, porque eu não sou do tipo que fica extorquindo ninguém. Tem uma pessoa perguntando sobre isso, você tem conhecimento sobre Morgana, que, segundo ela é descendente de Morgana. Se você tem conhecimento sobre Morgana. Morgana? Então, Morgana é a gente pode entender como um mito. É particularmente o mesmo mito de Merlin, assim, de uma figura que ficou famosa dentro de literatura, dentro de livro, dentro de peça de teatro, enfim. A gente não dá para confiar muito. Não dá para confiar muito no que a gente tem acesso de informação, porque ser humano é terrível. O ser humano escreve o que quer, bota na internet, enfim. Vai de você acreditar ou não, tá? Mas é um mito, como Merlin também é, enfim, como outros que a gente não tem comprovação real, né? De que realmente existiu, de que realmente tá lá, de que realmente habitou neste planetinha de meu Deus, enfim. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando for cultuar. Até porque uma das bases dentro da Wicca é não cultuar seres humanos. E se eles de fato assim existiram, caminharam pela Terra, então eles não seriam alvo de culto. Seria alvo de estudo, seria alvo de pesquisa, mas não de culto, ok? Que mais? Tem uma deusa em específico na Wicca que temos que cultuar ou uma deusa que você tem afinidade? Então, dentro da Wicca a gente tem a deusa mãe, que é a deusa tríplice, né? Se vocês pesquisarem, vai ser mais completo se vocês pesquisarem deusa tríplice, que é a jovem mãe anciã. Ela é a base dentro da Wicca, tá? Então, cultua-se, ponto. Mas aí foi o que eu falei lá no comecinho da nossa live. A partir do momento que você quer cultuar uma das frequências específicas da deusa, ou a jovem, ou a mãe, ou a anciã,
aí a gente ramifica para o culto de outras divindades que vão estar vinculadas diretamente a uma dessas subessências, tá? Então a gente tem o divino feminino, essa matriz principal, e aí ela se ramifica em jovem, mãe, anciã e as deusas negras, e aí dessas submatrizes a gente tem todas as outras divindades que existem no planeta, cada uma linkada numa dessas essências. Foi o que eu falei, vocês podem cultuar o que vocês quiserem na vida de vocês, desde que faça bem e promova evolução, tá tranquilo, maravilhoso. Tia Evelyn, tem mais alguma pergunta que a gente precise olhar, que eu deixei? Gente, é muita informação, assim, tem coraçãozinho subindo, é tia Evelyn falando, o cachorro latindo, os gatos que quer colo. Você usa esses sigilos na Wicca? Sim, trabalhamos com sigilos dentro da Wicca, não só dentro da Wicca, mas tem outras vertentes espirituais que também trabalham com sigilos. A gente pode trabalhar com sigilos que já estão prontos, desde que vocês tenham estudado muito e que vocês entendam muito do sigilo, para ter certeza que ele realmente vai vibrar no contexto energético que vocês querem. Ou vocês podem criar os sigilos de vocês, e aí o que normalmente, obviamente, fica muito mais forte energeticamente falando, fica muito mais eficiente energeticamente falando, porque aí quando a gente cria, quando bota a nossa essência, a nossa energia, o nosso estudo, é bem diferente do que usar algo que já tá pronto, né? O que mais, tia Evelyn? Era isso? Senão a gente vai se estender muito, né? A pergunta, mas eu não sei. Caoístas? O que você sobre caoístas? Eu não sei o que é caoístas. Livro de mitologia indica algum? Tem tanto livro e tanta mitologia que não daria para simplesmente falar, esse. Depende, a gente está falando de mitologia africana, grega, romana, asteca, egípcia, a gente está falando de mitologia chinesa, mitologia, enfim, da Polinésia, do que exatamente a gente está falando. Tem muito livro, tem muito blog legal, tem muito site legal. A internet, ela é uma bênção, ela facilita muito, muito a nossa vida. A única coisa que vocês precisam ter o cuidado é de comparar informações. Então, olhar para todo um contexto e ver, tipo, ok, essa informação se repete nesse site, não é uma informação solta no meio do nada. Então, acaba sendo um pouquinho mais confiável. Essa comparação de informação é sempre muito importante, pra gente evitar que vocês acabem lendo o que eu falei. O ser humano vai lá, escreve o que quer, bota na internet, a outra pessoa lê, acha que é verdade e na verdade não é nada daquilo. Então, comparar informações é sempre muito importante pra gente não acabar cometendo o erro aí de acreditar em informações que são inverídicas. Ok? Ele me ajudou aqui. Ele falou que é a magia do caos. Porque eu fiquei caoístas, eu não sabia o que era. Desculpa, gente, eu tô tentando me concentrar nos coração, nas frases subindo, na tia Evelyn, no cachorro. Gosto de magia do caos, acho eficiente, mas acho que a pessoa precisa ter um preparo energético com relação aos chakras para conseguir usar a energia dela sem que isso seja prejudicial, tá? É algo complexo para abordar agora, mas na verdade todo tipo de magia, todo tipo de prática, tá? Requer um preparo, ok? Principalmente aquelas que usam diretamente e objetivamente a nossa energia etérica. Aí essas precisam de um preparo ainda mais expressivo, porque senão vocês podem acabar ficando muito frágeis energeticamente falando, e a energia demora um tempo, tem magias que demoram 3 dias para voltar a energia que foi empregada, mas tem magias que demoram 21 dias para voltar, e não tem como acelerar esse processo, vai ficar sem energia, pelo menos aquela quantidade de energia por um período. Então, todo tipo de magia, toda prática mágica requer cuidado
preparo e estudo, para ter certeza de que isso não vai ser prejudicial para si mesmo. A ideia é fazer magia em benefício próprio e não para se prejudicar. Acho que é isso, né? Já tô aqui há quanto tempo? Já nem... Nossa, meu Deus, a gente já tá aqui há quase 1 hora. É isso, por hoje é isso. Adorei falar com vocês são uns lindos. Adorei as perguntas. Eu vou colocar um outro... Nem sempre dá pra responder toda, gente. Eu sei que deve ter tido alguma pergunta aí que ficou sem resposta, mas o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um post, chama post aqui também? Chama, né? Eu vou colocar um post lá no nosso feed, uma imagem, onde os comentários vão ser só para as perguntas de vocês. E aí a gente vai fazer isso de novo. Eu vou separar as perguntas e aí a gente faz uma outra live para poder responder as novas perguntas que vocês mandarem. Então, corre pra lá, faz direito e monta lá as perguntinhas de vocês. Pode colocar, não existe pergunta boba, todas as perguntas elas sempre são muito pertinentes, elas são sempre muito favoráveis, tá bom? Não tenho vergonha de perguntar. Quanto mais a gente pergunta, mais conhecimento a gente absorve, tá bom? Ó, tem um monte de gente pedindo mais live. Gente, deixa eu explicar. A gente tava fazendo, né, 2 vezes por semana, bonitinho. Eu tava tão orgulhosa de mim mesma. Mas aí, eu entrei numa campanha de arrecadação de valores para o tratamento de uma menininha chamada Marina. Quem acompanha aqui o nosso stories, quem acompanha o feed, já deve ter visto aí o comentário. E aí, eu coloquei que quem fizesse a doação ia ganhar a consulta, ia conseguir fazer a consulta de tarô por R$20, porque era uma forma da gente estimular as doações. Conclusão, minha agenda ficou um caos. Minha agenda ficou um absurdo, porque graças a Deus, muita gente doou, muita gente marcou consulta, e aí eu acabei ficando sem tempo para as lives. Essa é a bem da verdade, eu fiquei sem tempo para fazer as lives. Mas eu juro juradinho que eu vou tentar me organizar aí pra gente voltar a fazer pelo menos 2 vezes por semana, tá? Isso é uma boa, inclusive. Mandem dicas de assuntos que vocês querem que a gente fale aqui nas lives. Fica mais fácil, porque tem uma hora que a minha criatividade já não funciona mais. Tem uma hora que a minha criatividade vai pro cuia, e aí eu já não sei mais do que falar com vocês. Vou ficar aqui dando receita de bolo, ok? A gente podia fazer uma live de cozinha mágica, né? Vamos pensar numa live de cozinha mágica? Vou fazer uma live de cozinha mágica. Vocês vão me ver fazendo alguma coisa aí, magicamente falando, pra vocês entenderem como funciona, como fazer um alimento sagrado. Vocês vão gostar. Ame Marina, sim, Elis. Mami Marina, ela é linda, 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 linda. Com a graça de Deus, o universo há de conspirar. Ela vai conseguir fazer o tratamento. Não vejo a hora. Cada vez que eu penso nela, meu coração aperta, menina. Ficou num desespero. Enfim, meus amores lindos, amo vocês. Fiquem com a deusa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder ficar em casa, muito álcool gel, muita máscara. Se cuidem e a gente se vê na próxima. Beijos.